Bem-vindos à casa de Maurício. Esta casa que nos abraçou e abraça a todos que aqui recorrem. Vamos hoje voltar às parábolas de Jesus, através do capítulo 18, onde muitos os são chamados e poucos serão os escolhidos, não é? Porque a porta é estreita. Justamente isso que Jesus queria nos dizer. Então, já na nossa primeira lâmina está a primeira parte desta parábola contida lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E lá diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta, e que apertado o caminho que leva para a vida, e que poucos são os que acertam com ela. Está em Mateus, lá no capítulo 7, nos itens 13 e 14. Seguindo, teremos ainda a leitura do Evangelho, onde Jesus, e perguntou-lhe alguém a Jesus, não é? Senhor, são poucos, então, os que se salvam? E ele lhe disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitas procurarão entrar e não poderão. Já prosseguindo, e quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, vós estareis de fora e começareis a bater a porta, dizendo: abre-nos, Senhor. E ele vos responderá, dizendo: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós somos aqueles que em tua presença comemos e bebemos, e a quem ensinastes nas nossas praças. Prosseguindo. Trancou? Trancou, queridos. Mas ali, ó, e ele vos responderá, prosseguindo: não sei de onde sois, apartai-vos de mim, todos os que obrais a iniquidade. Ali será o choro e o ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós ficais fora dele, excluídos. Prosseguindo ainda, e virão do Oriente e do Ocidente, e do setentrião e do meio-dia, muitos se sentarão à mesa do reino de Deus. E então, os que são os últimos serão os primeiros, e os que são os primeiros serão os últimos. Encerramos em Lucas, capítulo 13, de 23 a 30. Então, vejam vocês que essa parábola, ela é muito atual. A porta estreita e a porta larga, que aqui se configura no tamanho, né, literal dessas portas, dando-nos a ideia da facilidade e da dificuldade de transpormos as portas. E quais as portas, senhores e senhoras? Quais as portas nós devemos passar? Por que a estreita é tão temida e a larga parece tão fácil? Né? E aí Emmanuel nos diz que o contexto gerais dos ensinos de Jesus, ele nos leva a compreender o seguinte, que nessas frases, a justiça e o amor do Pai
em relação à sua criação, mostrando-nos a situação geral da atual humanidade, né? Que ainda está mais próxima da animalidade do que da angelitude pela sua imperfeição. Viram, Senhor, que atravessamos milênios e os nossos irmãozinhos, bem como nós, progredimos tão pouco. E por isso digo que a parábola, ela é atual. Vejam vocês de que Jesus pensava, quando falou nesta parábola, em que lado estavam os seus filhos. E que a provocação servia para que seus filhos entendessem de que lado nós estamos. Esta é a reflexão. Estamos do lado da mentira, do adultério, da idolatria, né? Da vaidade, do orgulho, ou estaremos nós no lado da humildade, da verdade, da justiça e do amor? Nunca falamos tanto em justiça e amor, né? Como nos últimos tempos, como nos últimos anos, meses e até dias. Como falamos na justiça e no amor? De que justiça nós falamos? A justiça material? Física? A justiça gritada? Ou a justiça orada? A justiça dos arrependidos? Verdadeiramente arrependidos? A justiça daqueles que realmente desejam estar no lado, embora mais difícil, daquela porta estreita, que os ilustradores até dos nossos livros ilustram como a porta estreita, uma porta mais humilde, feita de uma madeira não tão nobre, não tão rebuscada, com adornos, enfeites, demonstrando que aquela porta nos leva ao céu, embora seja, às vezes, tão pouco admirada. Ainda, quando a gente começa a ler, como eu li para vocês ali, essa primeira parte, né, a introdução deste capítulo, né, a gente vê que nessas alegorias de Jesus, se a gente levar ao pé da letra, nós não vamos reconhecer, embora apresentado ali como pai de família, né, nesse texto em que Jesus fala, não é? A gente às vezes não consegue reconhecer aquele nosso Deus Pai, Deus Amor, Deus acolhedor de todo, né? Que o próprio Jesus nos apresentou como sendo seu Pai e o nosso Pai. Pelas palavras duras, né? Do tipo, não te reconheço, saia de perto de mim. Apartai-vos de mim, dizia ali, né? Nesse ensino geral, Jesus, com as suas frases, né? Ele nos mostra, né? Que o amor ao Pai, né? Em relação à criação, ele praticamente nos demonstra a situação geral da humanidade. Um pouco perdida, um pouco em busca
que eu acredito sim, todos vão em busca ali daquela porta que nos leva ao céu. Embora com nuvens, mas para o céu. Esse é o desejo de todos, né? Mas o que nós temos hoje entendido é que o homem, ainda atraído pelas sensações materiais, ele se perde um pouco. E aí ele confunde o que é o desejo material e o que é o desejo da sua alma, que é o nosso espírito encarnado. O que a minha alma realmente deseja? Será que a minha alma realmente ora todos os dias para tirar na loteria esportiva? Nem sei se existe mais ainda a loteria esportiva, né? Será que é só isso que a minha alma está pedindo? Será que a minha alma não está pedindo iludida por aquilo que nós todos os dias recebemos, não é? Como imagens para satisfazer os nossos desejos físicos e materiais. A roupa nova, o sapato chique, né? Aquele móvel dentro de casa, né? Que vai me facilitar o serviço. Será que é isso que a minha alma está pedindo mesmo? É tão necessária? Ou será que é um apelo do consumismo que nós estamos nos deixando iludir, esquecendo que a alma não precisa tanto disso, né? Fala-nos Jesus que na porta larga ali a gente vê um fogo lá atrás. E esse fogo certamente não é para nos aquecer. É o fogo da desgraça, da tristeza, da humilhação. É o fogo da degradação. E que a gente nem nota, que é muito fácil transpô-lo. E quando a gente vê, nós vamos transpor esta porta e vamos sentir o arder deste fogo no nosso espírito, na nossa vida, que é única, nas várias existências que vamos ter, seja neste plano ou em outros. Sabemos nós que os nossos 5 sentidos nos servem não somente para desejar, para ver, para ouvir, para andar, para falar, mas para todos os dias podermos, de uma certa maneira, fazermos uso desses nossos sentidos de uma maneira orgulhosa, mas orgulhosos da escolha bem feita. Escutarmos aquilo que realmente nos será útil para a existência, não só para essa vida. Falar apenas aquilo, não que agrade os ouvidos, mas que ajude os espíritos destes que nos ouvem. Sabemos que as finalidades maiores de um espírito imortal, ao viver na Terra, é o crescimento moral. E junto com esse crescimento moral, o exercício da caridade a seu irmão, livrando-o
das facilidades da vida, que ora nos apresentam como verdadeiras armadilhas, perfumadas, bonitas, macias. É assim que nós vamos caminhando. E aí nós precisamos entender o que é a alma. A alma é o nosso espírito encarnado a cada existência que nós temos, mas que ela é única. E que pelo amparo divino, ela não regride, mas que toda vez que entrarmos na nova atmosfera, nós estaremos numa outra condição. Mas trazendo nesta nova alma do renascimento encarnado, lembranças do nosso espírito, das vivências pretéritas em outros corpos, mas a mesma alma que nos acompanha. Precisamos também que essa alma, como consequência do funcionamento dos órgãos físicos, né, ela sempre terá, a priori, uma visão de interesse, de gozos máximos e prazeres em todas as existências. Porque diriam alguns, né? Para que nascer para sofrer? Mas nós bem sabemos que nosso Deus Pai e Jesus Cristo sempre disse: nós não nascemos para sermos infelizes, nós nascemos para sermos felizes. E que todos nós temos a chance da escolha através do nosso livre-arbítrio. Só que parece que às vezes a gente está tão apressado para alcançar o nosso objetivo que a gente escolhe errado. E a gente nem pensa se a consequência da minha escolha rapidinha vai ter consequências. A gente escolhe, porque tem que escolher. Alguns diriam, né? Vivo porque aqui estou. E aí? Será que esse ente que diz isso escolheria alguma porta? Ou alguém teria que puxá-lo ou empurrá-lo para escolher uma porta? Aí estamos nós, irmãos, para ajudar o nosso irmão a escolher o melhor. Aí estamos, a real finalidade da nossa missão terrena, não é? Amar uns aos outros como a si mesmo. Como ajudar o nosso irmão a não se apartar da vida com Jesus. Como ajudar o nosso irmão a atravessar a porta certa. Temos medo, sim, na nossa civilização, eu diria do palpite, que muitos acham que é intromissão na vida alheia. E não é. Quando bem concebido esse palpite, quando bem estruturada esta palavra, para ajudar a vida do meu irmão. Não tenho dúvida, em qualquer momento. E aí, a gente ainda compreende nesse estado de humanidade, não é? Que quanto mais nós frequentarmos o caminho do bem, essa porta estreita, ao nosso olhar, ela vai se ampliando. Porque nós não teríamos dificuldade para atravessá-la. Preparados a que fomos. Por isso ele disse, esgueira-te para passar aquela porta estreita. Mas tu vai conseguir. Por quê?
porque nós já fomos preparados, nós já fomos treinados, nós já fomos ensinados. E nós vamos ver esta porta como a maior do mundo, porque ela vai nos levar ao céu. Aquele que a gente imagina, de flocos brancos, dentro do azul. Né? E assim que a gente conseguir perceber a nossa vida na Terra, nós vamos perceber o quanto essa parábola nos instrui. E nos instrui de uma maneira leve, embora o vocabulário não seja tão entendível às vezes. Nós comentávamos isso num estudo. Mas depois que a gente aprende a traduzir também. A gente aprende a transformar aquela palavra difícil numa palavra leve, junto com o gesto da mão amiga, do abraço, do emprestar os ouvidos, de se abster do barulho para orar. E assim nós vamos, ao abrir os olhos, ver que nós estamos próximos dessa porta. Estreita, difícil, mas honrosa. E que nos levará a patamares divinos, sim. Então, nós ainda temos uma ideia de alma, e eu trouxe esse esqueminha que eu acho muito fácil para a gente entender do que Jesus falava, né? Que é um entendimento da alma, né? Como independente do corpo. Ele independe do meu corpo. E bem por isso, não é? É fundamental para o esforço do homem na busca do seu aperfeiçoamento espiritual, intelectual e moral. Quantos de nós conhecem pessoas extremamente limitados no seu corpo, mas de uma fé que nos dá um banho? Eu não tenho dúvida que esses vão me ajudar, vão me levar à entrada dessa porta estreita, de mão dada, sorrindo. E trago aqui, ó, o corpo, a alma e o espírito. Vejam vocês, né? Que o espírito vem do plano divino, né? Mas é uma consciência que nos leva a uma transcendência, a uma iluminação. Isso é o espírito. Já a alma é esse fluido vital de vida que nos dá um movimento junto do corpo, né? Que na realidade nós vamos reconhecer pelos nossos sentidos, sensações, desejos e emoções, né? Senão, com certeza, quando dói o corpo, eu não diria, né? Meu Deus, me ajuda. Não é? É o sentido do corpo dolorido que pede, ou adoecido que clama. E aí ele faz o caminho de volta, né? Esse sentido do corpo nos leva de volta para a alma e nos encaminha para o espírito. Vejam vocês que esse caminho não é um só, do espírito para o corpo. Eu posso sim retornar do corpo para o espírito. E a maior dificuldade nossa é esse corpo denso. Mas somos todos espíritos. Quando nós começarmos a nos exercitar pensando como espíritos, dentro de uma alma que acompanha esse corpo denso, vocês verão
como a porta estreita vai se apresentar para vocês de uma maneira tão diferente. Vejam vocês que dentro desse entendimento eu tenho uma matéria, eu tenho uma energia e eu tenho uma informação. E aqui estamos nós, dentro de uma matéria, transbordando energia e buscando informação, todas as semanas. Então, senhores, eu digo para vocês que não precisamos temer aquela parte do choro e ranger de dentes. Não é? Por quê? Porque certamente, durante a nossa caminhada, em toda a nossa existência, nós estaremos fortalecidos e certos da escolha a fazer. Saibam que realmente, se nós formos um dia transferidos para um mundo primitivo, nós chegaremos lá já com a firme missão de mostrar o caminho dessa porta estreita, mas valiosa para os nossos irmãos primitivos. Não será castigo, não será involução, diriam uns, porque isto não existe. Porque lá Lucas já diz, no final do texto dele, que os que são os últimos serão os primeiros, e os que são os primeiros serão os últimos. E que todos os espíritos conquistarão o reino de Deus no seu processo evolutivo. Ou seja, desde os primórdios da humanidade, para desenvolver as virtudes que continuam dentro do nosso ser essencial, que é o espírito, nós somos remanejados de tempos em tempos, entre acertos e erros, que nada mais é a frequência da escola da vida, para podermos, em um dado momento, fazermos a escolha certa, o lado que nos levará aos céus. E que assim seja a todos nós, queridos irmãos, todos os dias que nos lembremos de que todos nós erramos, todos nós acertamos, e todos aqueles que falharam um dia, eles vão ter a mesma oportunidade que nós. E se encontrares em um irmão a necessidade da tua mão amiga, da tua energia e da tua informação, não titubeie, use a favor do seu irmão. Que assim seja, queridos irmãos. Obrigado pela atenção de todos.